Esse é o nosso programa Eclésia dessa noite. O programa de hoje estamos dedicando a um doutor da igreja chamado São Jerônimo. São Jerônimo tem uma colaboração importantíssima na tradução das Sagradas Escrituras. O Padre Guido vai explicar com calma isso pra gente. A gente ainda está no mês da Bíblia. E justamente no dia 30 de setembro é o dia que a igreja comemora a memória desse grande santo, São Jerônimo, né? Justamente é um livro, um livreto de orações que nós sortearemos no final do programa. Para quem ligar para a gente, um livro de orações, um livreto que tem inclusive a ladainha de São Jerônimo. Tá aí no vídeo para quem quiser ligar para a gente. É muito simples. Ligou, deixa o seu nome dizendo que quer participar do sorteio. Você também pode fazer perguntas aqui para o Padre Guido, para nosso bate-papo. Quem sabe a sua pergunta não vem aqui para a mesa. No final do programa sortearemos esse livreto para um amigo telespectador. Padre Guido, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre esse nosso querido São Jerônimo. Que período que ele viveu, Padre Guido? Onde ele nasceu? Vamos do início. Certo. Bom, São Jerônimo, ele nasceu num país chamado de Dalmácia. Seria mais ou menos a atual Bósnia e Herzegovina, naquela parte. A região da antiga Iugoslávia. Exato, a antiga Iugoslávia, certo. Exato. Nasceu no ano de 347 e terminou a sua vida na cidade de Belém, perto de Jerusalém, no ano 420. Certo. Portanto, ele viveu 73 anos. É conhecido Jerônimo como grande escritor, filósofo, teólogo, exegeta, sacerdote e também doutor da igreja. Já temos ali uma representação artística de São Jerônimo. Durante o programa a gente mostra algumas. Está aí então uma imagem, já que se trata de um santo muito antigo, só temos esse tipo de representação artística, também de maneira muito antiga. São Jerônimo então nasceu em Dalmácia, faleceu em Belém, né, de 347 a 420, como o senhor acabou de dizer para a gente, né? Padre Guido, ele era muito culto, né? Deus deu para ele um dom extraordinário da cultura e do desejo de conhecer mais ainda. Certo. Não ficou parado este homem, viajou muito, inclusive na época, certo, atrás de documentos de história, conhecedor inclusive de vários idiomas antigos, certo, né? E sabemos que ele foi atraído quase que espontaneamente para os estudos clássicos. Certo. Certo? A juventude de Jerônimo talvez não foi das melhores, Diácono Érico. Isso quer dizer assim, teve uma vida muito desregrada? Sim, olha, aberto, digamos assim, tudo que o mundo lhe apresentava. A família de Jerônimo também é uma família bastante rica e facilitava também as viagens deste jovem. Mas aconteceu, Diácono Érico, de repente, quando ele estava na cidade de Roma, de repente ele teve um sonho admorador. O que aconteceu? Ele sonhou que Jesus lhe apareceu, ele deu uma bronca, desculpe a expressão, chamou a atenção, dizendo, olha, eu te dei tantos dons, te dei a inteligência, a vontade, a liberdade, e você está respondendo a estes dons de uma maneira assim desenfreada e também cheia de pecados. Olha, gente, ele se acordou de repente, né, Jerônimo, e começou a pensar seriamente nos valores da sua vida. Então ele teve uma espécie de contato místico através desse Sim, sonho, dessa visão? Exato. Não seria o único caso, Diácono Érico, que uma coisa desta apareceu. Uma vez fizemos um programa a respeito de Santa Faustina, Kowalska, né? Ela também. Ela teve essa experiência, é verdade, me lembro que o senhor contou. Um baile foi que ele apareceu, Jesus todo ensanguentado, que lhe chamou a atenção, e ele disse, mas até que ponto você vai continuar ainda mais um pouco para me ofender? E foi aí que houve uma reviravolta, digamos, total na vida da santa, como também no caso de Jerônimo, e ele encontrou um pouquinho o refúgio, digamos assim, esta crise repentina, debaixo da terra, quando ele começou a conhecer as catacumbas de Roma. Quer dizer que ele foi lá em Roma também para fazer esse tipo de pesquisa, já que era interessado em línguas antigas, era interessado em estudar. Ele foi também para estudar, Padre Guido, para Roma? Foi também para estudar, para aprimorar, inclusive, a sua cultura. Certo. E ele fazia pesquisa a respeito de gráficos, de símbolos. E as catacumbas de Roma lhe ofereceram, digamos assim, uma grande possibilidade de aprofundar também tudo
tudo isso, né? Mas foi naquele silêncio das catacumbas que ele começou a sentir dentro de si um misto de remorso, de consciência e uma vontade firme de mudar a sua vida. Ô, Padre Guido, daqui a pouquinho eu vou pedir para o senhor contar para a gente. Tem uma coisa interessantíssima, né, que São Jerônimo descobriu nessas pesquisas lá nas catacumbas, que tem a ver com Nossa Senhora e a virgindade perpétua de Nossa Senhora. Já já o Padre Guido vai contar sobre isso. Sim. É uma coisa bem legal. Agora, Padre Guido, sim, o fato de São Jerônimo ser um conhecedor das línguas antigas, né, do hebraico, do grego, do aramaico, já era ali uma providência de Deus para um trabalho que ele ia desenvolver no futuro. O senhor concorda, Padre Guido? Exato. Não passou muito tempo que o Papa da época, né, falamos primeiro que o Papa Libério batizou Jerônimo quando ele se apresentou dizendo que queria dar um basta numa vida não das melhores, né? E o Papa aceitou e o batizou. Oh, peraí, só um pouquinho, só para ficar claro aqui. Papa Libério é aquele da Basílica de Santa Maria Maior? Sim. A gente fez uma matéria já lá, inclusive, nessa basílica, né, Padre Guido? Exato. Estivemos, inclusive, lá, diácono, se lembra, né? O Papa que veio depois, o Papa Damaso, certo, conhecendo a inteligência não comum de Jerônimo, o escolheu para ser como secretário. Só que Jerônimo apresentou ao Papa Damaso, digamos, um projeto de vida completamente arrependido da sua vida passada. Ele estava fundando uma ordem religiosa de vida contemplativa. Certo. E o Papa apreciou, aprovou as constituições, mas ao mesmo tempo pediu para Jerônimo de deixar por um certo tempo esta ordem que estava fundando para ficar ao seu serviço particular. Me parece, Padre Guido, conta a biografia de São Jerônimo, que ele servia um bispo de nome Paulino, inclusive foi auxiliar desse bispo, numa espécie de, eu não sei bem se era um concílio ou um sínodo, mas era uma pequena reunião de bispos, na qual ele conheceu o Papa Damaso, e ele já foi apresentado naquela oportunidade como um grande homem culto, especialista nas línguas. Aí que começou essa relação, né, Padre Exato. Guido? Não somente especialista em idiomas diferentes e clássicos, mas também especialista em saber, digamos assim, vestir a camisa do time diante das heresias que já estavam se divulgando dentro da igreja. Por isso, ele lutou também, né, para mostrar na íntegra o valor, digamos assim, da fé católica em toda a sua estrutura. Então, só lembrando, o Papa Libério é aquele Papa que pediu a construção da Basílica Santa Maria Maior. Se você quiser mais saber detalhes sobre essa história, relembre lá no nosso site, o site da Rede Século XXI, rs21.com.br/eclésia, todos os nossos programas estão lá disponíveis. Fizemos uma série de programas lá em Roma sobre as basílicas de Roma e tem um programa exclusivo sobre a Basílica Santa Maria Maior. A gente conta essa história por menor. E depois o Papa Damaso na sequência, que convidou então para ser seu secretário São Jerônimo, onde começou essa história que o Padre Guido vai contar na sequência. Tem uma frase atribuída a São Jerônimo muito interessante. Ele diz o seguinte: ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. É dele essa frase, né, Padre Guido? Sim, de autoria de São Jerônimo. Não podemos ficar indiferentes diante da Sagrada Escritura. Gente, não porque estamos no mês de setembro dedicado ao estudo da Bíblia, o livro que não falta em nenhuma casa, como dizem os ingleses, é o livro best-seller, isto é o livro mais vendido, o livro mais traduzido, mas temos que admitir também que é o livro menos lido. Gente, como devemos todos nós sentir a necessidade de conhecer mais profundamente a palavra de Deus, né? Porque a palavra não deixa ninguém indiferentes. Aliás, nos sentimos quase que atraídos pela palavra de Deus e isso nos estimula, se for até o caso, a dar até uma correção até a nossa mesma existência e mostrar uma fidelidade muito mais profunda quanto à nossa fé. Tá certo. Bom, o nosso querido São Jerônimo, o personagem que a gente está conversando aqui nesse programa, o principal trabalho dele, né, já adianto, né, o Padre Guido vai contar mais sobre isso aqui durante a nossa conversa, ele traduziu, né, as Sagradas Escrituras para a língua latina, chamada Vulgata, né, o trabalho mais famoso dele, mas não é o único trabalho, né, Padre Guido? Ele fez mais coisa que isso. Fez muitas coisas, Diácono Eric, né? Ele, obedecendo plenamente ao Papa Damaso,
ele traduziu, começou traduzindo o Novo Testamento. Certo. E depois passou aos 46 livros do Antigo Testamento, certo? E traduziu tudo dos 3 idiomas originais, grego, hebraico e aramaico, para a língua latina. Ecco, vulgata non è una palavra di offesa, vulgata significa a linguagem do vulgus, língua latina. Popular. Do popular, exato. E graças à tradução de Jerônimo, com a língua latina, é que depois foi traduzido para o português, para o italiano, para o espanhol e outros idiomas também que têm a origem na língua latina. O Padre Guido disse, né, que ele começou pelos evangelhos. Então, por volta do ano 384, ele estava concluindo os trabalhos de tradução, primeiro dos evangelhos. Mas o trabalho da Bíblia toda concluiu por volta do ano 405. Sim. Né? Por volta de 15 anos, Padre Guido, ele se dedicou à tradução das Sagradas Escrituras. Sim, né? ed è interessante, Diácono Eric, conhecer um pormenor. Quando ele obedeceu ao Papa e começou o seu trabalho, primeiro ele viajou em vários países à procura, sobretudo do Egito, Terra Santa, à procura de outros documentos, às vezes escondidos ou conservados, guardados, etc., né? Para que não houvesse nenhuma contradição entre um documento e o outro. Depois, como lugar de trabalho, de tradução, escolheu uma gruta, bem ao lado da gruta onde nasceu Jesus, em Belém. Olha só. Eu tive a alegria, Diácono Eric, de celebrar uma missa nesta gruta, que é chamada exatamente Gruta de São Jerônimo, né? Onde ele, em várias etapas, a primeira vez ele ficou 6 anos sem sair daquela gruta, quando apresentou já a primeira parte da sua tradução, né? E ele se dedicou com muito estudo, digamos assim, com um amor para a palavra de Deus, não admitindo contradições. Certo. Era uma pessoa qualificada, Deus lhe deu este dom da divina interpretação, e olha, gente, a Bíblia traduzida por São Jerônimo acabou sendo plenamente aprovada. Sim, às vezes com um pequeno retoque, é bastante normal, certo, né? Mas nós sabemos que mais tarde, inclusive 1100 anos depois, em ocasião do Concílio de Trento, um dos primeiros passos que os bispos fizeram foi de aprovar plenamente a Bíblia, como é chamada divulgada em língua latina, com todos os 73 livros sagrados. Bom, isso certamente também, né, Padre Guido, aconteceu porque a Reforma Protestante, que começou em 1517, né, já botou confusão na cabeça de muitas pessoas naquela ocasião. Então, talvez eu perguntaria para o senhor, Padre Guido, que o senhor é um especialista no assunto da Bíblia. Quando o Lutero, né, e depois os seus seguidores, né, trabalharam naquela questão de tirar alguns livros da Bíblia, né, o senhor sempre explica isso aqui para a gente, provavelmente a edição que eles usaram para dilacerar, vamos dizer assim, as Sagradas Escrituras, foi uma edição da Vulgata? Exato. Porque o Lutero, ele, revoltado contra o Papa, se trancou num castelo lá na Alemanha e ele também traduziu do hebraico, aramaico, ele traduziu, era inteligentíssimo, Martinho Lutero, né? Traduziu para o alemão. Só que, minha gente, não existia uma imprensa. E quando ele começou a falar da Bíblia, falou como ele queria. Um caso prático, não tinha nenhum espírito de crítica, porque Lutero, por exemplo, que defendia muito a fé. E mesmo diante do pecado, basta que uma pessoa tenha muita fé, que vai para frente, Deus perdoa, etc. Mas quando ele encontrou a carta de Tiago, que é divinamente inspirada, Santiago afirma que a fé é importante, mas se não for acompanhada pelas obras, é morta. Lutero não gostou disso e simplesmente arrancou esta carta de Tiago. Até hoje, na Bíblia dos luteranos, não existe a carta de Tiago. Entendi. Porque Santiago afirma a necessidade das obras acompanharem a expressão da fé. Padre Guido, eu relembro aqui também, para os nossos amigos telespectadores,
nós dedicamos aqui 2 programas, né, sobre esse assunto, sobre os problemas das distorções protestantes, da chamada, o senhor falou aí da questão só a fé, né, sola fide, né, que é somente a fé. Fizemos 2 programas, está lá no nosso site, acesse rs21.com.br/eclésia, os 5 solas da Reforma Protestante. Naquela ocasião, Dom José Falcão, né, que fez conosco, bispo auxiliar do Ordinariado Militar do Brasil, uma importante catequese. Esse assunto também está lá explicadinho, com muitos detalhes. Você acessa o nosso site, esse material está disponível para você. Padre Guido, rapidinho, deixa eu só agradecer aqui, Taerlis Domingos Silva, da cidade de Itaúna, Minas Gerais, acabou de se tornar sócio aqui conosco da Rede Século XXI. A gente agradece muito, viu? Agradece mesmo, Deus lhe pague, através do seu serviço, né, como todos os nossos outros amigos associados, que é possível manter essa TV no ar. Então fica o nosso convite mesmo, se você puder, não deixe de ficar sócio conosco, né? Os telefones estão aí no vídeo também para isso, nossos atendentes estão lá para te atender, tirar dúvida, explicar certinho como é que você faz para se tornar sócio. De uma maneira direta e concreta, você colabora com a evangelização e patrocina essa evangelização. Deus lhe pague, viu, Taerlis? E todos os nossos outros amigos também. Lembrando, hein, vai ligando, daqui a pouquinho, no final do programa, sortearemos um pequeno livro sobre São Jerônimo, né? Contém as orações, a ladainha de São Jerônimo. Está aí no vídeo, para quem quiser ligar, vai ligando para a gente enquanto a gente conversa aqui. Padre Guido, vamos continuar então a nossa conversa? Sim. O senhor explicou certinho aí a questão do trabalho que o nosso querido São Jerônimo fez. Agora, que texto base ele usou, né? Da onde ele partiu para recolher o material para depois poder traduzir? O senhor poderia explicar isso para a gente? Bom, o texto base foram exatamente os livros sagrados que já circulavam, claro, não eram imprimidos, mas eram cópias, digamos assim, dos Santos Evangelhos. E o primeiro trabalho dele foi a tradução dos 4 evangelhos para a língua latina. Depois ele pegou também as cartas dos apóstolos, né? Mas, desculpa, Padre Guido, só para ficar talvez mais clara a minha pergunta. Sim. Mas existia já um tipo de compilação dessa tradução na qual era aceito? Por exemplo, do Antigo Testamento, já existia isso ou não? Como é que funcionava isso? Olha, ele fez um grande trabalho recolhendo os documentos que estavam, digamos assim, algumas cópias que estavam circulando naquela época. A Septuaginta é um exemplo disso? Exato. Quando nós falamos de Septuaginta, vamos lembrar a história, né? Temos uma versão da Bíblia registrada, inclusive, na história, de 70 pessoas, na verdade foram 72, né? Certo. Mas foi conhecida em língua latina como Septuaginta. Isto é, houve uma imigração do povo da Palestina para o Egito. No Egito se falava língua grega. O rei da cidade de Alexandria, notando que a todo dia aumentava o fluxo de pessoas que chegavam da Palestina, pediu de ter a possibilidade de colocar até na biblioteca à disposição do povo esta religião ou esta cultura nova que não conhecia. Foi aí que foram escolhidos 70 pessoas que traduziram, vejam só, minha gente, traduziram do hebraico e do aramaico para a língua grega, que era falado no Egito, os 39 livros que formavam a Bíblia. Estamos 250 anos antes de Cristo. Certo. A Bíblia era formada inicialmente por 39 livros, só que os 70 ou 72 homens divinamente inspirados não somente traduziram estes livros, mas acharam por bem acrescentar mais 7 livros que, no parecer deles, e sobretudo pela opinião do povo que ele conhecia, mereciam mesmo fazer parte destes livros sagrados. E apresentaram, portanto, no final do seu trabalho, apresentaram 46 livros. Estes 7 livros a mais são o livro de Judite, de Tobias, os 2 livros dos Macabeus, o livro da Sabedoria, o livro do Eclesiástico e o livro do profeta Baruch, são chamados até hoje de livros deuterocanônicos. Certo. Isto é, foram considerados divinamente inspirados e entraram a fazer parte do cânon da Igreja num segundo momento. Mas foram depois integrados
e reconhecidos como divinamente inspirados numa maneira oficial e definitiva no Concílio de Trento. Foi exatamente nesta oportunidade que os representantes das religiões protestantes que estavam nascendo, o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo, como sinal de protesto, tiraram estes 7 livros. Até hoje, as Bíblias protestantes não têm estes 7 livros. Entendi. O Concílio de Trento, aliás, ele chancelou, né? Ele pôs fim nessa história, né, padre? Exato, pôs fim e hoje, porém, temos uma notícia muito boa. Podemos comunicar isso aos nossos amigos telespectadores. As várias edições da Bíblia dos protestantes não têm estes 7 livros, mas no final do livro, no índice, por conhecimento ou por uma maior cultura, já estão aparecendo estes 7 livros. De alguma coisa boa, falta só colocá-los no seu devido lugar. Tá, né? certo. Padre, só para ficar bem claro, o Brenner Modesto Brito, de Tororó, Bahia, ele queria que a gente confirmasse aqui. O que significa, então, a palavra vulgata? Vulgata significa tradução numa linguagem popular, que é exatamente a língua latina, que era a língua mais falada no Império Romano. O Benedito Lourenço de Faria, de Camanducaia, em Minas Gerais, ainda para a gente deixar bem claro, antes da tradução de Jerônimo, em que língua os textos bíblicos eram escritos? Em 3 livros, em 3 idiomas, em aramaico, hebraico e grego. Foi dessas 3 línguas, então, que ele traduziu para o latim. Para a língua latina, sim. E o Antônio Barbosa da Silva Júnior, de Lençóis Paulista, para ficar bem claro, quanto tempo São Jerônimo demorou para traduzir e organizar do modo que a gente conhece, né, logo depois que o Papa Damaso pediu isso para ele? Trabalhou uns 15 anos, gente. 15 anos numa gruta, numa dedicação total na tradução dos textos sagrados. Sim. Tá certo. Padre Guido, a gente vai para o intervalo. Depois, na volta, no próximo bloco, ô Lucas, dá tempo de pôr para a gente aí aquela foto que a gente tem de São Jerônimo e a caveira? Porque a gente tem algumas representações artísticas de São Jerônimo, sim, com uma caveira, né? Com um crânio. Né? Tá, põe pra gente aí, por favor, Lucas. Põe pra gente. Tá aí, ó. Essa é uma representação de São Jerônimo. Queria que o senhor explicasse pra gente, Padre Guido, por quê? O que significa essa caveira ali ao lado de São Jerônimo? E o Padre Guido também vai explicar depois, no bloco, daqui a pouquinho, no próximo bloco, aquela questão sobre Nossa Senhora, né? O que São Jerônimo colaborou para a discussão da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Isso é interessantíssimo, tá? Não sai daí, já já a gente volta, vai ligando pra gente, tem sorteio de livro, vai ligando pra gente os livros sobre São Jerônimo. Quando você liga pra gente vai pro intervalo e daqui a pouquinho a gente vai sortear esse livro sobre São Jerônimo, tá? Não sai daí, a gente volta já já.